Olá, amigos. Pois é, amigos, né? Vamos começar agora o ciclo de formação educacional entre o convênio com o IUP, com a APAE, de Ilhéus da Bahia, né? Onde nós vamos ver os desafios que nós temos que enfrentar para 2021. Hoje, nós vamos iniciar com uma coisa super importante, que é exatamente o autoconhecimento. Afinal de contas, nem adianta nós pensarmos em querer conhecer o aluno, entender o aluno, o paciente, até o próprio filho, se nós antes não entendermos nós mesmos. Então, a necessidade do autoentendimento é fundamental para a nossa vida. Todo início de ano letivo, né, quando eu faço a preparação dos professores, a primeira coisa que eu acho conveniente, importante que nós façamos, é exatamente a preparação de todos nós, inclusive eu mesmo, para o exercício do autoconhecimento, o entendimento de nós mesmos. Porque a gente muda todo dia, né? Todo dia a gente vai mudando, a gente está sempre um pouco diferente de ontem. Então, esse mergulho dentro de nós mesmos é fundamental para que, a partir daí, sim, nós possamos gostar de nós mesmos, nos sentirmos completos e bem resolvidos conosco mesmo, e assim partir para o entendimento, a conquista e o desenvolvimento do outro. Senão, não tem nem como nós fazermos nada. Então, vamos lá ao nosso tema, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, em relação ao autoconhecimento em si, o que nós precisamos saber? Antes de mais nada, nós precisamos saber que tudo está relacionado com a nossa saúde psíquica. Isso não tem nem dúvida, né? Nossa saúde psíquica, que foi muito bem representada por Freud, por meio do aparelho psíquico, ela é que interfere, não tem nem dúvida, em todo o nosso organismo, em todo o nosso equilíbrio emocional, psíquico-emocional, etc., né? E esse aparelho psíquico, né, que foi muito bem apresentado por Freud, inicialmente ele colocou 3 partes. A consciência acima da linha d'água, como vocês podem ver nesse slide aí, né? A parte do pré-consciente, que está quase na linha d'água, e o inconsciente bem abaixo da linha d'água. Depois, com o tempo, Freud foi descobrindo que essa divisão do aparelho psíquico não ajudava o entendimento de muitas neuroses, muitas pessoas. Aí ele construiu, ao longo do tempo, um segundo aparelho psíquico, que é esse iceberg aí. Onde, dessa vez, nós temos o ego, né? Que é praticamente a nossa personalidade, em que ele tem uma parte consciente, que é o ego aparente, o que nós mostramos para nós mesmos e para os outros, né? O ego que nós conhecemos, mas não tem muita intimidade com ele, ou seja, a parte que nós não temos tanto pleno conhecimento com isso, e o ego inconsciente, uma parte do ego que nós praticamente desconhecemos. É a nossa realidade desconhecida por nós. Esse é o nosso ego, a nossa personalidade aparente, né, manifesta, e a nossa personalidade latente, que está um pouco escondida de nós, meio que inconsciente até, né? Bom, aí ele colocou o id é a parte principal do ser humano, que é onde está toda a nossa pulsão, nosso desejo, nossas paixões, nossas vontades, tudo aquilo que nós podemos, que representa a nossa realidade interior, ou seja, o que nós mais precisamos para a nossa satisfação pessoal. Então, é uma parte que Freud colocou como inconsciente, movida, segundo Freud, pela libido. Agora, cada pesquisador, cada analista desses, psicólogos e pensadores, identificou o id comandado por uma força diferente. Freud colocou essa força que nos comanda, que nos impulsiona para a vida, para tudo, etc., como a força da libido. Já Nietzsche identificou essa força como a força do poder. Tá? Já Melanie Klein como a força da agressividade infantil. Então, agressividade que não é agressividade perversa, é agressividade de querer construir algo, não ficar parado, avançar, pular, etc.
Então, Melanie Klein considerou essa agressividade uma coisa extremamente positiva para o desenvolvimento da criança. E, no caso de Freud, colocou a libido, e, no caso de Nietzsche, o poder. Então, esse id não é uma coisa negativa, como muita gente pensa, né? O id a parte do mal, é o que nós queremos de tudo errado, né? Nada disso. Quando a gente faz uma análise de uma pessoa, por exemplo, a psicanálise vai fazer a pessoa entrar no seu id e descobrir determinadas coisas, porque no id, que é a força que nos impulsiona, fica junto do id também a energia catexizada, uma energia que é a energia de algum trauma que nós tivemos, etc., e que o nosso mente achou que deveria esconder de nós para nós não sofrermos. Então, a nossa mente pegou aquela cena, aquele fato, aquele evento, etc., e reprimiu para o inconsciente. Tá? Então, a primeira repressão traz para aqui, para essa área finalzinha do ego, início do id. Aí, se ele acha que realmente essa repressão está insuficiente, tem que esconder totalmente da gente, aí chama-se de recalcar. Aí o recalque faz com que esse fato, esse evento, fique completamente esquecido lá nas profundezas do nosso inconsciente. Tá? Essa energia é uma energia que acaba querendo se extravasar, ser extravasada, né? E ela se junta às nossas pulsões, nossos desejos mais originais, né? Mais iniciais, mais antigos, né? Que vieram conosco, né? E então tudo fica junto, essa energia, e isso pode causar uma neurose. É exatamente essa energia que pode causar uma neurose. Então, acaba a gente, numa análise da pessoa, a gente faz a pessoa chegar até aqui ao id e descobrir o porquê que eu tenho essa energia que está sendo extravasada. E vai descobrir a origem dessa energia e, com isso, vai eliminar a própria neurose. Tá? Bom, no aparelho psíquico tem também o superego. O superego é construído pela nossa educação, pela imposição de limite. Quem não tem imposição de limites, a pessoa que é educada sem imposição de limites, não tem o superego. Tá? O superego é a imposição de limite, basicamente é isso. Tá? Então, aí nós temos as 3 áreas do aparelho psíquico atual, que é o que mais é a mais importante que existe, né? E nós precisamos nos conhecer. Então, nós precisamos conhecer o que de nós, do ego. Nós precisamos saber a nossa personalidade. Então, é muito importante que a gente, de vez em quando, faça o que nós vamos falar agora, de reflexões, meditações, etc., para nós podermos, aos poucos, irmos conhecendo todas as profundezas do nosso ego ainda, que é a nossa personalidade, o que está escondido de nós na personalidade. Aos poucos, se a gente tiver sentido neuroses, que significa o quê? Ansiedades, angústias, tristezas, etc., aí é importante que a gente vá mais profundamente nessas meditações, nessas reflexões, para nós tentarmos chegar até o nosso id. Obviamente, isso é mais facilmente conseguido por meio de uma terapia analítica. Mas eu tenho utilizado muito isso para muitas pessoas, principalmente agora no período de pandemia, né? Que muita gente não quer sair de casa, etc. O que acontece? Nós temos sugerido que as pessoas analisem, escrevam todos os seus sonhos, porque por meio da interpretação dos sonhos, ou no caso da pessoa que não está numa terapia, ela escrever seus sonhos e ler de vez em quando seus sonhos, todos os detalhes que aparecem nos seus sonhos, a própria mente nossa vai começar a trabalhar no sentido de tentar descobrir qual é a mensagem que tem nesse sonho que nos mostra os problemas que estão trazendo as nossas neuroses. Tá? Então, reflexões diárias, como nós vamos ver, é o que nós vamos precisar para nós conhecermos a nós mesmos. Esse aparelho psíquico, então, nós temos o ego, que é a nossa realidade manifesta, e nós temos o id, que é a nossa realidade latente, ou seja, aquilo que está escondido de nós. Tá? Bom, a distância entre o ego e o id é exatamente, quanto maior essa distância, menos saúde psíquica nós temos. Então, isso é claro, né? Quanto mais nós nos aproximamos da nossa verdade interior, mais saudável psiquicamente nós estamos, porque não temos nada a esconder, nem de nós mesmos, nem de ninguém.
Só que é muito difícil a gente alcançar esse ponto, né? De nós conseguirmos diminuir a tal ponto a distância entre o ego e o id que nós não tenhamos nenhuma neurose, nada. Mas essa é o nosso trabalho diário. Não diário, né? Para quem tem a possibilidade de fazer essas reflexões, meditações diariamente, ótimo. Para quem não tem, faça pelo menos o mais frequente possível para você poder diminuir cada dia que passa, diminuir cada vez mais essa distância entre o seu ego e o seu id. Quanto mais nós descobrimos quem nós somos, como nós somos, o que é a nossa realidade, mais satisfeitos conosco mesmo nós estaremos. Isso é uma realidade e é a busca principal que nós temos que ter para sermos conscientes de nós mesmos, é exatamente essa busca. Tá? Agora, como é que a gente vai reduzir essa distância? Como reduzir essa distância? De várias maneiras. Né? Uma delas é nós utilizarmos o processo das psicoterapias, óbvio, né? Que é psicanálise, psicologia. A psiquiatria já é mais quando você tem algum problema ligado à psicogênese, ou seja, alguma doença psiquiátrica, né? Mais é psicologia, psicanálise, etc. Outra coisa que nos leva também a isso são as autoterapias, que é o quê? É o exercício do autoentendimento que nós fazemos. Freud, por exemplo, ele gostava muito de fazer a sua autoterapia, mas por meio dos sonhos, que, aliás, é muito mais fácil. Porque como é que você vai fazer uma autoterapia com você mesmo, por exemplo, conversando com você mesmo? Fica difícil, né? Agora, não é impossível, é difícil. Mas agora, você escrevendo tudo que você sonha, é muito mais fácil de chegar lá. Porque escrevendo o que você sonha, você está conversando com uma parte sua que está inconsciente e que está mandando mensagens para você. Nós vamos ver isso. Tá? A outra coisa é mergulhar em livros de autoajuda, que eu não recomendo, mas muita gente gosta, acha maravilhoso, etc. Né? E é uma ideia também. Né? Eu não gosto, mas isso não quer dizer que não seja bom. Outra coisa é a orientação religiosa, que também é excelente, só que nós temos que tomar cuidado, porque a orientação religiosa tem que ser feita por ministros religiosos que realmente tenham um bom preparo para isso. Como hoje nós temos igrejas sendo abertas em todas as esquinas, fica complicado, e pastores aparecendo, se dizendo que foram iluminados por Deus, de repente ninguém preparou ele, não fez nenhum curso, nem de filosofia, nem de teologia, nem de nada, fica meio complicado. Tá? Mas, desde que a gente conheça o ministro religioso, se for católico, ele tem uma preparação que, para ser padre, ele fez o curso inteiro de filosofia, depois ele fez o curso inteiro de teologia, ele teve toda uma preparação interna, é mais fácil. E muitas religiões têm também os seus ministros super bem preparados. Nós temos que prestar atenção qual é a nossa, né? E que ministro é esse, qual é a preparação dele, qual é a profundidade do conhecimento que ele tem em relação a tudo mais, né? Porque não é só se achar iluminado que vai poder orientar, né? Então, agora, como seria a classificação que eu daria, por exemplo, para cada uma dessas meios de você reduzir o espaço entre o ego e o id? Eu daria 5 estrelas para psicoterapias. Acho fantástico. Eu daria 4 estrelas para as autoterapias, que não é tão bom quanto a psicoterapia, porque o outro nos ajudando é melhor. Autoajuda eu daria, digamos, 2 estrelas. Orientação religiosa pode ser até 5 estrelas, tá? Mas, como eu disse, mostrei o perigo, então eu vou colocar uma estrela só, porque nós temos que estar muito atentos a que tipo de pessoa está fazendo a orientação religiosa. Tá? Então, isso é muito importante. As autoterapias, tá? Vamos ver as autoterapias, que é o mais fácil da gente fazer, né? Nós precisamos o quê? Descobrir a nossa verdade interior e viver de acordo com ela. Na realidade, não é viver de acordo com ela, é de viver em parceria com ela, conversando com ela, chegando a conclusões, a acordos mesmo. Eu te entendo, você me entende, e então vamos levar a vida, né? Mas essa é o objetivo da autoterapia. Você dialogar com a sua verdadeira verdade interior. Isso é fantástico.
Jean-Paul Bournet disse uma coisa interessante, né, em relação a essa autoterapia, que nada mais é do que uma conversa consigo mesmo, né? Então, ele disse o seguinte: Jean-Paul Bournet é o personagem do meu livro Vira-Volta, que não está disponível para compra, né? Ele está esgotado. Só os outros 4 que estão disponíveis. Para descobrir a estrada da felicidade e, assim, alcançar o prazer supremo da vida, basta viver a sua verdade interior. Então, Jean Paul Bournet falou isso conversando com sua sobrinha Kátia, que disse para ele: mas como é que eu vou alcançar essa verdade interior se tem tanta crença limitante no mundo? Ou seja, é difícil eu me liberar dessas crenças, né? Tudo isso me limita o meu pensamento, etc., que Kátia falou. E ele falou claramente que vamos primeiro eliminar a autossabotagem. Crenças limitantes existem. Isso a gente sabe, ele falava muito com ela. Mas as piores crenças são aquelas que são, eu coloquei aqui, criadas por nós mesmos, né? Como o Jean Paul falou. Mas muitas vezes as crenças são aceitas por nós mesmos ou criadas por nós mesmos, o que significa nós é que estamos nos sabotando. Então, a gente não precisa de ninguém para nos sabotar, nós mesmos provocamos a autossabotagem. Então, só assim, eliminando a autossabotagem, é que a gente vai descobrir quão sublime e pura é a nossa verdade interior. Porque na autossabotagem e nas crenças limitantes, nós somos levados a achar que o nosso id, por exemplo, os nossos impulsos, nossas pulsões, nossos desejos mais íntimos, etc., são errados, são feios, são errados, são pecados. E não são. A nossa verdade interior é pura, sublime, e só penetrando bem fundo no nosso id é que nós vamos descobrir isso. E isso eu confesso, eu confirmo claramente isso, tá? Lógico, Jean Paul Bournet falou porque eu escrevi, né? Mas eu confirmo isso pela prática, tá? Com toda essa idade minha, eu tenho visto muito isso em relação à minha verdade interior. Lógico que a gente não pode se comparar com nenhum outro, ninguém pode comparar você com outro. Mas eu acredito, como eu tenho visto muitos amigos meus que estão chegando a conclusões muito semelhantes às minhas, inclusive ex-pacientes, alunos, ex-alunos, né? Que eu acho que isso, se a pessoa prestar muita atenção, a sua verdade é pura. Tá? Isso é muito bacana. Bom, então, o que a gente precisa para conseguir uma saúde psíquica perfeita? Como nós falamos, eliminar a autossabotagem, destruir as crenças limitantes, para, a partir daí, nós conseguirmos buscar o nosso eu interior. Eliminar a autossabotagem e destruir as crenças limitantes pode ser feito por um trabalho terapêutico. Todas as terapias psicológicas podem nos levar a isso com facilidade. Já a busca do eu interior, aí o trabalho tem que ser de uma terapia psicanalítica, tá? Porque aí já é para entrar no íntimo da pessoa, no id da pessoa, né? Então, vamos ver como é que a parte da psicologia, ou seja, das psicoterapias para eliminar a autossabotagem e destruir as crenças limitantes. Os trabalhos são os trabalhos de autovalorização, elevação da autoestima e saída da caverna. Muito importante isso. Muitos de nós, né, a gente se considera um trapo, um nada, inferior a todo mundo. Coisas de doido, né? E não é nada disso. Todos nós temos virtudes e valores que muitas vezes estão escondidos de nós mesmos. A única coisa que nós precisamos é descobrir isso. Descobrir para nós procedermos à nossa valorização. Valorizar quem nós somos, descobrirmos os valores que nós temos, as virtudes que nós temos e colocá-las em prática. Um processo fantástico de colocar em prática os valores humanos é fazer exercícios de valores humanos, como tem nos livros de Diane Tillman, do Instituto Vivendo Valores, que é Vivendo Valores na Educação, né? Então, são aulas tipo vivências, né? Tipo pecinhas teatrais. Cada aula é como se fosse uma peça teatral, representando um valor humano. Humildade, respeito, responsabilidade, amor, união, tudo assim, né? Compartilhamento, coisas assim. Quando a gente coloca teatro para fazer isso, ou seja, faz exercício de vivências de valores,
por meio de peças teatrais, mini peças teatrais, feito mesmo em sala de aula, em grupos, etc., aquilo introjeta na mente da pessoa de tal forma que ela muda completamente. Isso interfere e muda a pessoa por dentro. Isso é fantástico, é uma coisa espetacular. Nós estamos fazendo agora, esse ano, no nosso colégio, no IUP, um projeto Líder em Mim. Esse projeto Líder em Mim é um projeto que faz, é um projeto de ensino de liderança, liderança com valores humanos. Então, é um projeto muito bacana, tá? Foi trazido para o Brasil pelo Instituto Ayrton Senna, e várias escolas já estão adotando. E nós adotamos esse ano esse projeto. Colocamos um ex-aluno nosso, que é mestre já em sociologia, e já é nosso professor de filosofia e sociologia, para ser justamente o professor de liderança com valores humanos. Ninguém melhor do que um professor de sociologia. E ainda mais um mestre, ainda mais um ex-aluno, né? Isso na nossa escola, nós buscamos sempre essa realidade, né? Trazer os ex-alunos para serem nossos professores. Então, a elevação da autoestima é o que nós temos que fazer no dia a dia. A partir do momento que nós estamos nos valorizando, nós estamos elevando a nossa autoestima. E outra coisa fantástica que faz com que a gente consiga elevar a nossa autoestima é você reorganizar seu dia, por exemplo, e conseguir programar tarefas e conseguir cumpri-las todas. E chegar no final do dia, você valeu o dia, e você diz, valeu, cumpri todas as tarefas que eu planejei fazer. Para isso, a gente precisa parar com essa história, que aliás, uma autossabotagem, né? Que a gente tem 5 coisas para fazer, não vai dar tempo, não vou conseguir, etc. Peraí, calma, você não tem 5 coisas para fazer. Anote as 5. Tá. Agora põe um xizinho no número 1. Pronto, agora você vai fazer a 1. Você só tem a 1 para fazer. O resto está anotado num caderno ali, separado, à parte. Então, dedique-se totalmente a essa, como se você só tivesse essa tarefa. Acabou essa tarefa? Pronto, vai fazer um intervalo, vai rodar, fazer alguma coisa, vai tomar um café e volta, vai para a segunda tarefa. Então, nada de ficar com tudo na cabeça, que tudo na cabeça é terrível. Daqui a pouco você vai ver, você cumpriu todas elas. Daqui a pouco você chega no final do dia, está satisfeito porque o dia valeu. Se o dia valeu, sua autoestima vai lá para cima. Isso significa que você vai dormir muito bem e amanhã você vai estar melhor do que hoje. Tá? E outra coisa é a saída da caverna. A saída da caverna é outra coisa super importante. Nós temos que estar muito atentos à saída da caverna. Todos nós precisamos, antes de mais nada, identificar a caverna que nós estamos enfiados. Nós estamos dentro de uma caverna, sempre estamos. Porque a gente nasce e vive dentro de caverna feita pela nossa família, pela igreja, pela sociedade, onde só é permitido a cada um de nós visualizar, ver, sentir, perceber a realidade que eles querem, o sistema quer que nós percebamos. Mas tem muito mais coisa no mundo, na vida, no universo, além do que está mostrado para nós na caverna. Isso é que nós temos que estar bem atentos a isso. E, volta e meia, vamos procurar essa saída da caverna, vamos ver o que tem lá fora. Então, isso é um exercício muito importante nós sabermos. Ou seja, a gente raciocinar que aquilo que estão passando para a gente como verdade pode não ser a única verdade. Pode até ser mentira. Pode não ser a única verdade. Então, questionar o mundo, questionar as pessoas, questionar as verdades, é uma dos caminhos, é um dos trajetos mais eficazes para a saída da caverna. Então, e a caverna não para da primeira vez, não. Você saiu da primeira vez, mas você está em outra. Então, tem sempre uma saída da outra caverna. Nós estamos sempre numa caverna. Tá? Porque o mundo é muito mais do que nós podemos imaginar. Né? E a busca do eu interior? Já a busca do interior já é por meio de reflexão, né? Meditação. Tá? Essas duas coisas, reflexões e meditações, são realmente coisas importantes, interessantes, fora de série. Né? Nós precisamos ter tempo para fazer isso. Precisamos colocar no nosso dia, no nosso planejamento, um momento para refletir, um momento para meditar. Não precisa ser aquela meditação tradicional, etc., técnica. Não, meditar, parar, ficar olhando para uma coisa só, pensando numa coisa só durante 5 minutos, 15, e refletir sobre nós mesmos. Né? Isso é muito importante. Tá?
Eu faço isso todos os dias, junto com oração, porque quem é católico como eu, ou qualquer religião, né, pode fazer essas reflexões, meditações, em paralelo ou sequencialmente com as suas orações, porque aí quem é religioso adora estar no momento oracional, né? Eu, por exemplo, adoro. Então, estar no momento oracional é um momento maravilhoso para mim, para poder refletir, meditar, etc., né? Agora, tem mais uma coisa para buscar o eu interior, que são os sonhos. Então, quando nós temos a possibilidade de estudar os sonhos, ou seja, tentar interpretar os nossos sonhos, essa busca do eu interior fica mais fácil. Então, é muito bacana isso. Agora, nós temos que saber que não é fácil o entendimento dos sonhos, como nós vamos ver em seguida, tá? Bom, vamos ver o seguinte. A reflexão e a meditação, como eu falei, elas são dois caminhos de conversa conosco mesmo. Então, nesse momento de meditação e de reflexão, nós estamos conversando conosco mesmo. E essa conversa é para nós tentarmos eliminar a autossabotagem e as crenças limitantes. Mas nós temos que estar atentos, como outro personagem, que é o Jairo, do meu livro Vira-Volta, né? Ele estava à frente do espelho, ele ia para a frente do espelho sempre conversar com ele mesmo. Tá? Então, ele na frente do espelho, conversando com ele mesmo, e ele pensava, poxa, nas conversas comigo, eu sempre, as crenças limitantes estão sempre presentes. E elas impedem que eu veja a minha verdade interior. Essa era a maior dúvida de Jairo, o maior questionamento de Jairo, era a angústia dele, é que ele tinha muita dificuldade de entrar dentro dele mesmo. Tá? Então, pena que vocês não tenham possibilidade de adquirir esse livro, Vira-Volta. Né? Até tem ele à venda em estante virtual, etc., da edição antiga, que é o único problema da edição antiga para a edição nova, da edição mais recente, é que a edição antiga está cheia de erros de português. Não houve revisão. Tá? O revisor foi o pior possível, eu não estava aqui, eu estava no exterior. Então, a revisão não foi feita, saiu cheio de... E o mais novo é o que tem o vira-volta com setinhas. E o mais antigo é não tem setinhas. Mas, de qualquer maneira, você, sabendo que tem erros de português, não me xingue, por favor, mas ele é um romance que traz tudo isso. Né? Eu releio ele sempre. Só tenho um, que é o que está aqui comigo na minha estante. Tá? Então, voltando à nossa saúde psíquica e essa conversa com a gente mesmo. Elas, então, vão eliminar a autossabotagem e as crenças limitantes. O trabalho delas vai ser esse. Tá? Agora, e o estudo dos sonhos? A grande vantagem do estudo dos sonhos é que aquele problema que Jairo encontrou sempre que ele estava na frente do espelho conversando com ele mesmo, é que no sonho não tem autossabotagem, não tem crença limitante. Não tem. Por quê? Porque quem gera o sonho é o id. E a autossabotagem, a crença limitante, está no ego ou no superego. Então, não tem crença limitante nem autossabotagem no id. E o id produz o sonho. O único problema é que ele produz, mas ele não pode publicar, postar, digamos assim. Ele não pode postar o sonho na internet. Por quê? Porque ele, para ele postar o sonho, ele tem que passar pelo ego. Na hora que o sonho está pronto, ele vai passar pelo ego, o ego censura. E a censura do ego é feita codificando o sonho. Então, o sonho traz a mensagem real, verdadeira, tá? A mensagem pura, a expressão da verdade, sem autossabotagem, sem nada, sem crença limitante, sem nada disso. Mas, infelizmente, ele é codificado. Então, a gente precisa decifrar seus códigos. Esse é o grande problema do sonho. Bom, então como é que a gente vai fazer, então, para decifrar isso, né? Bom, o decifrar, deixa eu voltar para cá, não é ali ainda. O decifrar, quem faz isso é justamente a terapia psicanalítica. Mas nós podemos encontrar um caminho secundário, que era o caminho que Freud usava na autoterapia, que é ele escrever, você mesmo escrever seus próprios sonhos, todos os detalhes, viu? Escrever, botar um caderninho ao lado da cabeceira
Escreve todos os detalhes do sonho, tudo. Mesmo aquelas coisas que você acha que não tem importância nenhuma. Escreva tudo. E de vez em quando dá uma lida. De vez em quando dá uma lida. O seu cérebro vai sozinho tentando decifrar os códigos para entender as mensagens. É uma conversa de você com você mesmo, só que um dos vocês está codificando o que quer passar para você. Ele quer passar uma mensagem, mas foi codificado. Mas, aos poucos, a sua mente, como ela é a dona de tudo, vai acabar descobrindo esses códigos e decifrando. Tá? Agora, vamos ver a importância do sono para que o sonho seja perfeito, para que o sonho seja bem formado, bem sonhado. O sono tem que ser bem dormido. É natural, né? E para que serve o sono? O sono. Para que serve o sono? Bom, nós temos que ver o seguinte. Nós, durante o dia, né, enquanto nós estamos em vigília, nós sofremos cargas o dia inteiro. Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, você está sendo sobrecarregado com coisas que vão chegando de dentro e de fora. Chama-se uma energia psíquica que vai tomando conta da gente. Aqui no horizontal está as horas do dia e na vertical está o quantum de energia psíquica que você está sendo carregado. Então, você vê, a gente começa com pouca carga e acaba o dia totalmente carregado. Né? Carga total, no final do dia. Então, eu tenho que colocar aqui a setinha. Então, você começa aqui, vai aumentando, aumentando, quando chega no final do dia, você está com carga total. Isso a gente sente até no final do dia, aquele peso nas costas, às vezes. Né? É o quanto, um imenso de energia psíquica, que quando chega no final da noite, no final do dia, você já está precisando relaxar. Né? Então, esse quantum de energia psíquica, ela vem de dois caminhos. Ela vem de dentro, tá? E vem de fora. Ela vem de dentro, que são as excitações endógenas, que são as reações que nós provocamos dentro da nossa psique, reações às coisas externas. Todas as reações que nós temos durante o dia são o psi, chamado de psi. São essas excitações que vão carregando a gente. Só que a gente não está só provocado por excitações internas, ou seja, endógenas, que é o psi. Nós estamos também provocados por excitações externas, que são exógenas, que a gente chama de fi. Então, essas duas excitações é que vão sobrecarregando a gente, de tal maneira que chega no final do dia a gente está carregado, supercarregado. E o sono serve para várias coisas. Uma das coisas que o sono serve é justamente reduzir todas as excitações internas. Então, quando a gente está dormindo, a gente já não reage tanto a nada. Como a gente não tem reação, a gente está dormindo, está desligado, a gente não reagindo, pronto, não tem energia psíquica. Ótimo. Isso significa que a gente vai passar todo aquele período que nós estivermos dormindo sem energia psíquica. Tá? Então, com isso, a gente vai deixando ela descarregar. Outra coisa que ocorre durante o sono é que o sono desliga o nosso cérebro das excitações externas, exógenas. Excelente. A gente não sofre com as excitações que vêm de fora, porque a gente está desligado. Algumas coisas que vêm de fora pode até nos acordar, por exemplo, um barulho muito forte, a falta de um barulho que você está acostumado. Todo dia, 2 horas da manhã, passa um trem, ou passa um avião, desce um avião, etc. Aí, um dia que não tem, o avião não pousou, o trem não passou, você pode até acordar assustado, porque o seu sono está programado para, naquela hora, achar natural o barulho de um trem, o barulho do avião decolando, o avião pousando. E se não tem, isso faz você acordar. Então, ele acostuma você com todos os barulhos e as situações ambientais, de maneira que você fica desligado dessas coisas excitarem o seu aparelho psíquico e se transformarem numa carga, um quantum de energia psíquica. Então, o sono serve para reduzir tudo isso. Tá? Agora, uma coisa interessante na vida. Tá? O sono pode não existir? Não. Ele sempre existe. A gente pode não se lembrar. E, para isso, é importante nós fazermos um exercício de lembrança, de memorização, exercício de forçar a memória, todo dia de manhã cedinho, acordar, forçar a memória para ver se descobre alguma
resquício de sonho, que aos poucos você vai começar a lembrar, daqui a pouco você está lembrando de sonhos imensos, tá? Então, sonho sempre existe. Todos os meus pacientes que diziam, eu não sonho. Nossa, quando eles começaram a fazer esse exercício, dentro de uma semana, duas, começaram a ter sonhos e mais sonhos. Parece que todos os sonhos que ele não lembrava começaram a vir para ele lembrar. Tá? E como ocorre isso tudo no processo do sono em si, né? Esse é o gráfico do nosso sono. Nessa linha vertical está a frequência, tá a frequência cerebral. A nossa frequência cerebral está aqui. Aqui na linha horizontal tá as horas de sono que nós temos, que eu coloquei 8 horas, que seria o ideal, né? Ótimo, bendito aquele que consegue dormir 8 horas de sono. Eu só consigo, no máximo, 6, às vezes 5, né? Bom, mas aqui está o período normal de sono, que é de 8 horas, mas nós temos que sempre programar o nosso sono, dizendo para nós mesmos, na hora que a gente for dormir, que horas a gente vai acordar. Para quê? Para que todo esse período, todo esse gráfico que eu vou mostrar como esteja perfeito, completo, na hora que você disse que vai acordar. Então, se você disse que vai acordar, digamos, 5h45, e digamos, 5h45 é aqui. Então, nessa linha daqui, 5h45, é que vai estar essa parte do sono, vai estar aqui. Para quê? Para que todo o processo seja cumprido. Por exemplo, na hora que você vai dormir, vai reduzindo a frequência, reduzindo, reduzindo, aí você entra em sono profundo, recupera toda a energia, aí lá para 1h e pouco você aumenta a frequência, por quê? Durante o sono, você também vai consolidar a memória de tudo que você aprendeu naquele dia. Isso ocorre nesse período vermelho aqui de sono REM, Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Então, aqui ele consolida as memórias, aí esfria de novo, porque não pode ficar muito tempo para não pegar fogo a cabeça, porque esquenta até a cabeça, aí esfria a cabeça. Aumenta de novo, Rapid Eye Movement, esfria, de novo, até que chega o último passo. O último passo é o quê? Então, esse período é o período de altíssima atividade cerebral, altíssima atividade, agora, máximo relaxamento muscular. Tá? E a serotonina é pouco produzida, tá? Pouquíssimo produzida, que vai permitir tanto você fazer essa gravação das memórias nos engramas, como vai evitar que você esteja atento, ou seja, que acorde você, que essa transferência de informações lhe acorde, porque é muita informação passando aqui, pode lhe assustar ou lhe acordar. Então, com isso, você fica desligado e não fica sabendo o que está se passando. Agora, toda vez que você está consolidando memórias, imagine um ônibus cheio. É como se você estivesse colocando mais um passageiro naquele ônibus cheio. Então, um passageiro chega para um lado, outro chega para o outro, e aquela memória entra ali. Aqui mais memória, tal, vai chegando para um lado, para o outro. Quando chega no final, que todas as memórias foram consolidadas, logicamente, elas não estão no mesmo lugar. Então, esse último espaçozinho vermelho aqui é a construção do índice de onde estão todos os engramas, que são todas as nossas memórias. Tá? Então, isso fica no hipocampo. Se a gente, por exemplo, vai dormir, estudou para uma prova no dia seguinte, leu lá tudo para uma prova no dia seguinte, aí, de repente, foi dormir e não disse para você mesmo que hora você tinha que acordar. Aí, quando chega amanhã, tá? Aqui nesse ponto, alguém te acorda e diz: cara, você está na hora de sair, tem uma prova hoje. Aí você acorda, todas as memórias estão consolidadas, mas o índice não foi feito. Aí você vai chegar na prova, você vai saber que sabe, mas não sabe onde está. Fica procurando, meu Deus, eu sei que eu sei, mas não estou achando, não está achando mesmo. O cérebro vai acabar achando, mas pode acontecer dele achar depois de já ter acabado o tempo da prova. Então, isso não é nada conveniente. Né? Convenhamos que o melhor é a gente se preparar para o sono. Né? Então, nessa hora daqui, em que é só essa parte final, tá? Eu botei esse círculo branco, pegou duas coisas, só a parte final. Essa parte daqui, então, já é a memória, já é a índice das memórias. Né? Então, como ela é construída, nossa, muito mais fácil lembrar dos sonhos. Assim, nessa hora, o índice de serotonina já voltou ao normal,
Então, você já tem uma facilidade de lembrar das coisas que estão se passando na sua cabeça. É nessa hora que a serotonina volta ao normal, que a gente tem os sonhos que serão lembrados. É exatamente nessa hora, porque antes você tem um bloqueio, então você não tem acesso aos sonhos que estão sendo sonhados. Tem muito sonho aqui, então você não tem acesso. Você tem acesso aos sonhos que serão lembrados quando a serotonina volta ao normal. Aí você se lembra mais fácil dos sonhos. E como você pode provocar lembranças? Todas essas lembranças estão aqui. É uma coisa importante, né? Existe uma técnica muito interessante, né? A técnica serve para muita coisa. Por exemplo, você tem muita coisa na nossa memória que a gente nem sabe que está lá. Por exemplo, nós temos memórias que são da cultura dos nossos antepassados. Isso foi descoberto por Aristóteles. Na realidade, Platão achava que a gente tinha uma memória que era do mundo inteligível, né? E Aristóteles não concordava com isso. Platão achava que a gente tinha uma memória que vinha com a gente do mundo inteligível e a outra era construída aqui. Aristóteles, não, nós só temos a que é construída aqui. Só que, aos poucos, ele viu que as pessoas vinham com memória sim. E ele achou que essa memória é da cultura dos nossos antepassados. Muito tempo depois, Richard Dawkins, biólogo inglês, que escreveu até o livro O Gênio Egoísta, aí ele identificou essa memória, deu o nome de meme, e hoje nós estudamos a meme como sendo a memória dos nossos antepassados. Então, ela é uma da memória que a gente pode ser até que nem saiba. A gente tem memória que a gente nem sabe que sabe. Como é que a gente provoca tudo isso? Tem uma técnica espetacular para isso, que é o seguinte: basta você, na véspera de uma conferência, de uma palestra, de uma coisa qualquer, você pegar aquele assunto da conferência, da palestra, ver se tem alguma coisa escrita sobre isso, um vídeo sobre isso, etc. Ou, se não tiver, você mesmo começa a escrever o que você acha que é aquilo. Né? Isso antes de dormir. Aí vai dormir. Durante o sono, o seu cérebro vai buscar em todos os engramas, que são as redes neurais que gravam as memórias, né? Alguma coisa relacionada àquilo que você escreveu. Pronto, fica tudo em stand-by. Quando chega no dia seguinte, você se surpreende, porque você vê que você sabe coisas que vão permitir que você tenha dúvidas num assunto que você nunca ouviu falar na vida. Tá? Você leu ontem alguma coisa sobre isso, mas o que vem à sua cabeça não é o que você leu. São coisas que você não faz ideia como é que você está lembrando de uma coisa que você acha que não sabia. Experimenta. É algo espetacular. Muito bacana. O registro diário é o que eu falei, né? Registro os sonhos todos os dias. Isso é muito importante. Então, existe uma relação dos sonhos com a nossa realidade? Total. A relação é completa. Existe total relação dos sonhos com a nossa realidade. Bom, essa é a nossa primeira parte. Vamos agora para a segunda. Pois é, amigos, nessa segunda parte nós vamos ver, então, a formação da criança e do adolescente, né? Como se dá essa formação, principalmente a parte neurofisiológica, o que que a gente pode fazer para interferir em cada momento desses, tá? Então, o que nós temos de mais importante nessa história, que é a formação da criança e do adolescente, está em três etapas super importantes. Nós temos, por exemplo, todas as teorias de aprendizagem, nós temos as estratégias de ensino e aprendizagem e o conhecimento neuropsíquico cognitivo. Tanto faz, a gente pode saber tudo isso, mas tudo isso tem que começar com a análise dos estímulos perceptivos da criança. Então, a partir da análise de todos os seus estímulos perceptivos, é que nós vamos poder falar sobre teoria de aprendizagem, criar estratégias de ensino-aprendizagem e desenvolver mais eficazmente tudo o que a gente aprende na neuropsicocognição. Tá? Então, vamos ver as etapas. Tá? Quais as etapas principais? A primeira etapa, que vai dos 0 aos 7 anos de idade, por exemplo, é uma etapa fundamental, mas super, super, super fundamental. A criança vem ao mundo, né, ela desconfia de tudo, ela não sabe como é que ela vai ser recebida, o que vai acontecer, como é que ela vai ser aceita ou não.
se vai estar bem recebida. Então, essas dúvidas todas, que estão, inclusive, todas elas estão relatadas naquele meu livro Afetividade na Educação, né? Lá a gente fala de todas as fases de desenvolvimento da criança, todas as características de cada uma dessas fases. Né? Então, nessa parte, desde o zero ano até os 7, tá? É quando nós podemos, talvez, interferir de maneira, inclusive, a prevenir alguns sintomas, ou, no mínimo, evitar que alguns sintomas de algumas síndromes, transtornos ou comorbidades se desenvolvam muito. Então, é muito importante a máximo possível de atenção quem está trabalhando com crianças no berçário, na creche, são os dois elementos principais, e depois, até os 7 anos, a educação infantil também, né? Porque realmente não é brincadeira. Essa fase não é brincadeira. Essa fase ela pode nos ajudar muito e podemos prejudicar em muito a criança também. Né? Porque nessa fase, qualquer interferência que nós possamos fazer vai ter interferência. Qualquer interferência vai ter consequências na formação das redes neurais, que é o que está acontecendo com a criança nessa fase. Ela está formando todas as suas redes neurais a partir do programação das redes, né, que todas as células de rede vêm com programação pronta, né, mas também influenciada pelo meio ambiente. Então, uma das coisas super importantes é nós sabermos que todas as pessoas que estão em contato com uma criança no berçário e na creche, elas devem estar preparadas, bastante preparadas, para ter um olhar completamente diferenciado para essa criança. Esse olhar não pode ser um olhar de quem está lidando com uma criança que está em desenvolvimento e acabou. Não. Tem que ser um olhar em que entenda que essa criança é uma inteligência em formação e que já tem personalidade própria, para que a gente olhe observando, olhe questionando, olhe como se estivesse inquirindo, procurando respostas, por meio da resposta ao nosso olhar. Quem desenvolveu muito bem esse olhar inicial super necessário à criança, que tem que ser um olhar super afetivo, tem que ser um olhar afetivo, foi Emma Pickler. Emma Pickler, ela criou uma creche na Áustria, né, da época da Segunda Guerra Mundial, de crianças que estavam sem pai, sem mãe, ou seja, órfãs, né? E então não tinha afetividade da mãe, né? Então ela foi obrigada a criar algo que fizesse com que essas crianças não tivessem problemas neuróticos no futuro. E ela desenvolveu o olhar, é exatamente o olhar que acabou tomando o nome dela. Ela é Emma Pickler, né? E o olhar é Pickler-Loxi. Loxi por quê? Porque o orfanato dela ficava na rua Loxi, lá na Áustria. Então, esse olhar Pickler-Loxi ficou conhecido, até hoje ele é conhecido dessa forma. Que olhar é esse? É um olhar afetivo, tá? Porém participativo. Então, a gente tem que olhar afetivamente, mas participando, tem que ser participativo, ou seja, nós estamos como se esperássemos respostas da criança, e elas vêm, só que vêm telepaticamente, né? Então, nós temos que desenvolver esse tipo de olhar para que a gente possa realmente essa criança ter um desenvolvimento afetivo e que não vai criar nenhuma neurose futura nela, né? Bom, essa fase, por exemplo, a estimulação continuada é algo fantástico. Tá? Por quê? Cada vez que a gente encosta a mão, tá, em cada parte do corpo de uma criança, ou de qualquer pessoa, né, nós estamos transformando aquilo em pulsos elétricos que vão para o cérebro. E esses pulsos elétricos, ao chegarem no cérebro, eles estão estimulando o desenvolvimento das áreas cerebrais. Né? Então, na criança, você fazer isso significa você estar mandando pulsos elétricos de maneira constante, frequente pelo menos, tá? E que está estimulando o desenvolvimento de cada uma das áreas cerebrais, já que todas as nossas áreas cerebrais, todas as nossas redes neurais, se formam sob demanda. Sabendo disso, a estimulação continuada é algo espetacular que deve se fazer. Agora, a gente só deve pensar em estimulação continuada, desenvolvendo coordenação motora
equilíbrio, principalmente coordenação motora e equilíbrio. Então, tudo que nós fizermos de estimulação continuada e estimulação motora, coordenação motora e equilíbrio, só vai dar lucro, porque nós estamos criando uma estrutura como se fosse um alicerce da intelectualidade dessa criança. Então, esse alicerce é formado exatamente dessa forma, tá? Com estimulações continuadas. E assim que a criança fizer um ano e pouquinho, já botar para andar e fazer exercícios de equilíbrio. São fantásticos. O equilíbrio vai desenvolver o cerebelo, que faz os cálculos para manter a pessoa equilibrada, né? Se comunica com o tronco encefálico e, com isso, manda informações e comandos motores para a perna, braço, tudo para a pessoa se equilibrar. Então, exercício de equilíbrio, exercício de coordenação motora, estimulação continuada. Agora, temos que tomar muito cuidado com os excessos, tá? Todos os excessos de qualquer estimulação acabam sendo negativos. Por exemplo, aquele mobile, né, que a gente põe em cima de um berço. Aquilo é fantástico para a criança, desde que até 1 hora. Passou de 1 hora, começa a sobrecarregar a mente da criança. E as pessoas não tiram aquilo do berço. Aquilo tem que ser tirado. Tá? Para quê? Para não sobrecarregar os neurônios. Senão, vai ter efeito negativo. Hoje nós temos muitos adolescentes inquietos, irritados, agressivos, de mal com a vida, etc., e ninguém sabe por quê. Quando eu pergunto, tinha mobile no berço dele? Aí a mãe tinha. Você tirava? Não, ficava lá direto. Pronto, então você não pode reclamar. Ele, desde criancinha, ele foi super estimulado de uma maneira a criar toda uma irritação, uma agressividade, uma inquietação que foi causada pela sobrecarga. Sobrecarga. Então, cuidado com os próximos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que avisar a todo mundo, né? O excesso de estímulo é um perigo, muito perigoso mesmo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não é brincadeira. Então, essas são as coisas principais. Outra coisa muito importante nessa fase também é que nós temos que tomar bastante cuidado para não mudar o foco. Por exemplo, muitas pessoas estão querendo alfabetizar as crianças com 3, 4, 5 anos de idade. Gente, a partir do momento que você começa com o processo de alfabetização, o que vai acontecer? O foco da mente muda. Então, toda a energia que estava indo para a criação daquele alicerce estrutural, sensório-motor, que vai ser a base para todo o desenvolvimento intelectual, vai mudar para a parte intelectual. Então, o alicerce vai ser mal construído. Isso significa que é como se você tivesse construído um edifício sem alicerce. Então, o edifício começou a construir com 3 anos, é alfabetização, intelectualidade. Então, o edifício está lindo, maravilhoso. Aí vai para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando chega no sexto, sétimo ano, que é com 12 anos de idade, o edifício cai, porque não tem alicerce. E é exatamente com 12 anos que o edifício cai. É exatamente com 12 anos que a pessoa desiste. Ela começa a haver uma evasão escolar, as pessoas não entendem nada, ficam emburrecem. Aí a família diz, poxa, os professores da educação infantil é que eram bons. Meu filho aprendeu a ler com 3 anos, extrair a raiz quadrada com 4, fazia um monte de coisa. Agora, com esses professores aí do 7º ano, meu Deus do céu, são horríveis. Meu filho não sabe mais nada, desaprendeu tudo. Ele não sabe. Quem destruiu esse adolescente foram justamente os professores da educação infantil, que forçaram uma alfabetização numa hora que não podia ter alfabetização, tinha que ter construção do alicerce estrutural sensório-motor. E isso está acontecendo em um monte de escola, um monte de escola. E tem escola que não fazia isso e está fazendo para não perder aluno. Porque os pais conversam com o vizinho diz, meu filho já sabe ler com 2 anos, já escreve o nome dele. Aí qual é a escola tal? Aí tira da escola que está fazendo certo e põe na escola que está fazendo errado. E não vai nunca saber, porque quando o garoto tiver 12 anos, ele nem se lembra daquela escola mais. Aí ele vai dizer que aquela escola ruim é a escola do ensino fundamental, anos iniciais. Esse é o grande problema. Então, isso é uma coisa que nós temos que estar bem atentos, observar com muito cuidado, porque é um erro muito comum e muita gente nem faz ideia que está errando. A partir dos 8 anos de idade, a gente já
já começa a ter o desenvolvimento cognitivo. Então, ou seja, a alfabetização normalmente de 6, 7 anos de idade, né? E a partir, então, dos 8, já é o desenvolvimento cognitivo normal. Tá? Não é para parar de fazer as estimulações, no caso, por meio de educação física, né? Exercício de equilíbrio, principalmente. Os exercícios de equilíbrio, eles são necessários a todo momento. Tá? A criança começou a andar, é importante a gente fazer os exercícios de equilíbrio, porque é uma segurança para a pessoa ter o cerebelo bem desenvolvido. E o cerebelo bem desenvolvido diminui a carga necessária para o restante do cérebro durante as atividades de intelectuais. Então, várias atividades. Então, o cerebelo bem desenvolvido, e ele só se desenvolve bem com exercícios de equilíbrio, vai fazer com que o desenvolvimento intelectual dessa pessoa seja cada vez melhor. Então, esse é uma das atividades que a gente não pode, a gente tem que lembrar permanentemente. Tá? Começou a andar, fazer exercício de equilíbrio. E esse exercício de equilíbrio é para fazer a vida toda. Tá? A vida toda, porque, como eu coloquei aqui também, idosos, pessoas com necessidades educacionais específicas, tá? É muito importante que o exercício de equilíbrio se continue para o resto da vida. Por quê? Às vezes, a pessoa que tem uma vida muito sedentária acaba diminuindo a atividade do cerebelo. E se ela diminuir a atividade do cerebelo, obviamente, vai acabar, é como se fosse perdendo o pique, né? Aí o cerebelo perde o pique do que ele faz. O que o cerebelo faz? O cerebelo ele tem mais neurônio do que os dois hemisférios cerebrais juntos. E ele é bem menor que o córtex cerebral, né? E ele tem mais neurônio que os dois juntos. Por quê? O cerebelo faz cálculos complicadíssimos para manter o nosso equilíbrio. Ele é basicamente para isso. Então, ele faz os cálculos complicadíssimos, manda esse resultado do cálculo para o tronco cerebral e dá ordens, comandos, que são, para nós, são totalmente inconscientes, comandos para nossas pernas e nossos braços, para que a gente se mantenha equilibrado, mantenha em pé. Então, esses comandos estão fora da nossa consciência, a gente não sabe, a gente não controla esses comandos. São feitos por ele, o cerebelo, tronco cerebral, tronco encefálico, aliás, e pronto, né? Então, se a gente está com a vida muito acomodada e esses cálculos começam a ficar mais lentos, a gente começa a perder o equilíbrio. Tá? Tontura, o idoso com tontura, perda de equilíbrio, etc. Por quê? Porque está acomodado e não está desenvolvendo o cerebelo. Então, o desenvolvimento do cerebelo é do 0 ao ano ao idoso, a gente precisa estar sempre desenvolvendo. Falta de memória, né, professor? Aí começa, né? Aí por quê? Porque a partir do momento que ele não está utilizando, não está funcionando bem, na hora de você se equilibrar, você é quem vai fazer o cálculo para se equilibrar. Então, você está usando o quê? O córtex cerebral. Na hora que a gente usa o córtex cerebral para se equilibrar, para não cair, nós estamos conscientemente nos equilibrando, nós estamos afetando, sobrecarregando o cérebro. Com isso, vai atrapalhar o resto todo. Vem a falta de memória, vem um monte de outras coisas. Né? Inclusive, eu tenho contado nos cursos que eu tenho feito, da chinesa, a tal chinesa que foi descoberto que ela tinha enxaquecas constantes, né? Muita enxaqueca. E essas enxaquecas fazia ela eram tão intensas, que acharam que foi por causa da enxaqueca que ela teve uma deficiência intelectual. Ela ficou com deficiência intelectual. E ninguém sabia se ela, por ser deficiente, é que tinha enxaqueca ou vice-versa. Com os seus quase 30 anos de idade, eu sei que mais de 20, entre 20 e 30 anos, uma dessas enxaquecas, ela entrou em coma, foi para o hospital. No hospital, quando foram fazer o mapeamento cerebral, ela não tem o cerebelo. O cerebelo não existe no corpo dela. Esse mapa cerebral eu tenho até comigo. Então, não existe o cerebelo. Pronto, já descobriu qual foi o problema.
por ausência do cerebelo, que alguns microcéfalos não têm o cerebelo, né? A ausência do cerebelo, que não tinha registro, ninguém conhecia ninguém sem cerebelo no mundo ainda, né? E achava-se que ninguém podia sobreviver sem o cerebelo, e ela sobreviveu. A ausência do cerebelo fez com que todos os cálculos de equilíbrio dela eram feitos pelo córtex cerebral. Resultado, o córtex cerebral não pôde se desenvolver corretamente, ela ficou deficiente. A deficiência dela foi porque não houve desenvolvimento correto do córtex cerebral, já que os neurônios estavam todos ocupados em equilíbrio. E mais, essa sobrecarga forte dos neurônios para equilibrá-la fazia com que ela tivesse constantes e frequentes dores de cabeça. A enxaqueca constante, né? Bom, isso trouxe ensinamento para nós. E eu já estou utilizando e já estou tendo resultados. Eu já não me lembro se eu falei nesses cursos que eu fiz aí na APAI, mas todas as pessoas que têm enxaqueca, tá? Eu tenho recomendado, entre essa atividade, porque enxaqueca até hoje não tem remédio para isso, ninguém consegue botar um remédio para isso. Então, eu tenho recomendado o quê? Atividades físicas de equilíbrio. Fazer constantes atividades físicas de equilíbrio. Começar pouquinho, né, e ir aumentando aos poucos. E para quê? Para desenvolver o cerebelo, que pode ser que essa enxaqueca das pessoas normais, né, esteja ligado a um mau desenvolvimento do cerebelo, porque teve um mau desenvolvimento durante a infância. Durante a infância, pode não ter tido estimulação continuada, principalmente da parte de equilíbrio, que é o cerebelo. E 2 ou 3 alunos da Realiza até, que tinham enxaqueca, já me avisaram que parou a enxaqueca por causa desse desequilíbrio. Ou seja, está dando certo. Então, deve ser por aí. Pode ser coincidência, né? Mas pode ser por aí. Então, eu estou recomendando, não sei se dá resultado, essas 2, 3 pessoas já que tiveram resultado, é muito pouco ainda, né? Mas é uma coisa boa de vocês já saberem, ou seja, está com enxaqueca, vamos começar a colocar atividade física diária com exercício de equilíbrio. E vamos ver que bicho vai dar. Tem dado um bom resultado. Ou seja, é bom a gente saber disso, né? Então, essa é uma das coisas que eu estou experimentando, né? Estamos experimentando ainda com essas pessoas. Vamos ver. Com o microcéfalo sem o cerebelo, nós estamos fazendo experiência também, tá? Mas eu não estou achando que está dando resultado, não. Então, vamos analisar mais 1 ano, 2 aí, mas não está dando resultado. Porque eu pedi para colocar em cadeira de roda, com aquela que tem o apoio de cabeça, né? Para que ele ficasse a maior parte do tempo na cadeira de roda, sem precisar se equilibrar. E, com isso, fazer o desenvolvimento, a alfabetização, o desenvolvimento intelectual da criança, né? Para ver se não atrapalha o desenvolvimento intelectual da criança. De vez em quando tira da cadeira, anda com ele e tudo, mas vamos ver, né, se dá certo isso. Que a minha ideia é o quê? Diminuir a necessidade do córtex cerebral trabalhar no equilíbrio dessa criança, já que ela está parada, equilibrada e segura. Então, não precisa fazer, o cérebro não vai precisar fazer nenhum esforço para manter o equilíbrio dela. Mas isso é uma experiência que eu estou fazendo, registrando, e por enquanto não tem resultado, não. Mais tarde eu vou passar para vocês, aí vocês vão saber que a gente vai publicar isso. Então, aqui nós temos as 3 fases bem simplificadas, né? 0 aos 7, em que a gente tem que fazer de tudo para as redes neurais serem muito bem formadas, porque é a formação inicial das redes neurais, né? De 8 em diante, já começa o desenvolvimento cognitivo, tá? E aqui muita coisa a gente pode fazer também, como eu coloquei ali, com base na plasticidade cerebral, que é o quê? Por exemplo, descobrimos que a criança tem transtorno do PAC, né? Do processamento auditivo central. Então, ao descobrir isso, que muitas crianças têm, né? Até me perguntaram outro dia numa live se é para levar onde? A pessoa tem problema na audição, é para levar no otorrino ou no fonoaudiólogo? Não, espera aí. Problema de não ouvir, etc.,
problema de cóclea, de otite, etc., é otorrino, lógico, né? Agora, problemas de a pessoa que ouve, mas não entende, Fono. não é otorrino, aí é o fono. Então, são duas áreas completamente diferentes. Então, o fonoaudiólogo, que tem tanto a especialização do PAC, como tem a especialização da linguagem, e tem o fonoaudiólogo escolar, né, também, tem várias especializações diferentes agora. Mas aí é o fonoaudiólogo, que ele vai usar o quê? Plasticidade cerebral. Então, porque não tem medicamento que o otorrino possa colocar para consertar o transtorno do PAC. Não existe isso ainda. Tá? Espero que não exista, porque não é para fazer com medicamento. Eu fujo disso, né? O trabalho do fonoaudiólogo para o transtorno do PAC é um trabalho interessantíssimo, né? Que ele vai treinando o processador auditivo para organizar os sons e começar a entendê-los aos pouquinhos. E isso é o quê? Ele está mexendo com as redes neurais do processador auditivo. Ele está se baseando... Estimulando, né, professor? Estimulando, né? Estimulando, ele está se baseando na plasticidade cerebral. Esse trabalho do fonoaudiólogo é algo fantástico, espetacular. É a plasticidade cerebral. É o mesmo trabalho, tá, feito pelo professor do garoto disléxico, aquele indiano, aquele eram estrelas na Terra, no céu, sei lá onde é que tem as estrelas, como estrelas na Terra ou no céu, sei lá. Aquele filme, Perfeito filme. né? É o mesmo efeito, mesma coisa, só que no caso dele, para dislexia. Então, o que ele fez? Ele foi treinando o cérebro do garoto para o cérebro organizar as palavras, as letras, de maneira a não bagunçar. Isso eu faço com os garotinhos que aparecem com dislexia no meu colégio, né? Esse treinamento. É interessantíssimo, foi o que aquele professor fez. Então, na realidade, se a gente... agora, esse trabalho precisa da afetividade, porque tanto o fonoaudiólogo trabalhar o transtorno do PAC, como um professor, um psicopedagogo trabalhar a dislexia, ele precisa da afetividade, porque o cérebro dessa criança só vai responder bem na plasticidade, que a plasticidade cerebral está ligada diretamente à emoção. Então, se o cérebro dessa criança estiver com autoestima elevada, aí a plasticidade cerebral está pronta para responder ao comando do psicopedagogo ou do fonoaudiólogo, a depender de qual trabalho que vai ser feito, né? É uma coisa maravilhosa, é espetacular isso. Então, isso, você vê, o trabalho do fonoaudiólogo no transtorno do PAC pode ser feito por uma outra pessoa, um outro profissional? Não, qualquer profissional pode fazer qualquer trabalho. Agora, logicamente, o fonoaudiólogo aprende as maneiras técnicas de fazer isso com perfeição, né? De maneira a obter o resultado mais eficaz possível. E o do psicopedagogo é o da dislexia, né? E a descalculia já também precisa de afetividade, também precisa da mesma coisa, mas é um trabalho que já precisa do professor de matemática, que pode ser um psicopedagogo também, né? O ideal é que todo professor tenha psicopedagogia, né? Que a descalculia, a gente tem que fazer a mesma coisa que o fonoaudiólogo faz com o processador auditivo central, que é a mesma coisa que o psicopedagogo vai fazer com o processador de visão, né? Já é o processador de visão do disléxico, na outra área cerebral do descalcúlio, que não tem nada a ver nem com a visão, nem com o som. É o circuito de abstração cerebral. Então, no processo do descalcúlico, a abstração vai ter que ser feita também, baseado na plasticidade cerebral também, de preferência com um professor de matemática, que seja psicopedagogo, né, para ter essa relação com o aluno, afetiva, tudo, de maneira aí, aos pouquinhos, vamos que esse descalcúlico esteja no 7º ano, 8º ano do ensino fundamental. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que voltar. Você vai ter que voltar para o momento da alfabetização numérica, aonde nós vamos treinar a criança a abstração numérica.
Então, a gente tem que voltar para aquela época. Inclusive, pode ele ter criado a descalculia por uma falha na alfabetização, ou uma forçação de barra na alfabetização mais cedo. Isso já havia sido. Olha, tá vendo, professor, os resultados que se dá aí, Exato, né? exato. São coisas assim terríveis, né? Eu estou querendo lembrar agora, que eu acabei de falar isso, estou querendo lembrar de uma coisa que foi mostrada numa conferência lá em Washington, que foi uma escola que estava fazendo, eles estavam ligando a forçação de barra para a alfabetização antes de 6 anos com o desenvolvimento da dislexia e descalculia. Tem muitos anos isso. E eles fizeram a ligação com outras coisas. Depois eu fui estudando tanta outra coisa que eu acabei me desligando desse ponto, né? Fiquei muito empolgado em saber que não se deve alfabetizar antes dos 6 anos, isso aí passou a ser lei para mim, mas as razões todas, eu não me lembro qual foi a relação que eles fizeram. Foi um cientista da Academia de Ciências de Nova York até, que estava apresentando isso nessa conferência em Washington. Tá? Tem mais de 20 anos isso. Tem tempo isso. Eu acho que tem mais de 30. Deixa eu ficar quieto aqui. Aí eu volto, professor, para o que o senhor sempre fala, né? É, E o que nos interessa é tranquilizar a mente da criança, né? O senhor exato. sempre fala isso. A primeira coisa que a gente faz com qualquer criança que tenha qualquer distúrbio desse é fazer ela ficar calma, logo de cara. Né? Tanto que a criança chega pela primeira vez na minha escola, está, né? Com um problema qualquer, eu levo para a minha sala. Vamos lá. Aí eu começo a conversar, deixar bem à vontade, que não sei tanto. Aí, se é dislexia, eu ponho aquele quadro na frente dele, aí peço para ler uma letra, outra letra, bem devagarzinho mesmo. Bem calmo. Aí a gente vê o seguinte, que muitas vezes essa criança ela entrou num processo disléxico, descalcúlico, ou uma coisa assim, porque ela ficou ansiosa porque não está acompanhando o desenvolvimento do colega do lado. Essa ansiedade disparou um processo de dislexia, de calculia, de transtorno do Parkinson, coisa que vale. Então, a gente tem que partir do princípio inicial de que, antes de tudo, vamos acalmar a criança. Vamos conquistar, né? Vamos conquistar essa criança. O Vamos... professor, É, e agora eu estava, não sei, eu estava ali em algum lugar, né, dizendo que alguém falando que a dislexia podia ser falta de vitamina, né? Eu falei, eu não concordo. também a vitamina, porque todas as Mas o senhor vitaminas... concorda, professor? Não, olha só, todas as vitaminas são necessárias estarem no nível correto, né? Então, o que eu peço para todo mundo fazer? Teve algum distúrbio, tem alguma coisa? Nos exames clínicos completos, eu peço sempre para ver níveis de vitaminas e complementar os níveis de vitaminas que estão faltando. Porque aí a gente não tem a desculpa da vitamina. Está tudo completo direitinho. Agora, como completar os níveis de vitamina? Com o nutricionista. Então, eu sempre peço para fazer exame clínico completo. Desse exame clínico completo, uma das coisas é os níveis de vitamina e parasita, lógico, né? Ver se tem vermes, tudo. Elimina os parasitas todos, os vermes, porque se a gente não eliminar os parasitas antes de ver o nível de vitamina, não vai adiantar nada. Porque os parasitas vão comer a vitamina toda da criança. Então, a gente primeiro elimina os parasitas. Eliminados os parasitas, vamos então agora ver o nível de vitamina e complementar. Aí, o que vai acontecer? O que tem sido recomendado eu não sei quais os médicos que têm recomendado isso. É exatamente isso que você falou. Algumas vitaminas para se conseguir isso. Não, a vitamina ela é necessária estarem todas no nível certo. Agora, eu não vi uma relação ainda escrita entre a diminuição de uma determinada vitamina com dislexia, descalculia, transtorno. Isso aí. Não vi nenhuma coisa assim. Agora, que o nível tem que estar correto, tem, não há dúvida. Isso aí é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, é manter. E manter, inclusive agora, a gente com mais razão ainda, que a gente vai ver amanhã, depois da manhã, a vitamina D, que é uma das principais, né? Por causa da... Professor, Oi. tudo bem? Bom dia. Eu sou filha de Vitória. Oi, Jaqueline. Tudo Jaqueline. bem? E eu estou aqui Oh, meu acompanhando a Deus. sua aula. Aham. Gente, eu estou assim, super encantada, mas eu tenho uma pergunta, Pois que é não? sobre dislexia no adulto, que é o seguinte, Ah, olha tá. só.
Quando o senhor fala assim, dessas faltas de vitaminas, enfim, todos esses exames, né, que são necessários, até para a gente saber se está tendo alguma relação ou não, Aham. existe a possibilidade de uma dislexia tardia, digamos assim? E Esse adulto que, por alguma questão de transtorno de ansiedade, eu não sei, mas existe essa possibilidade? Ele foi uma criança saudável e depois eu já vi, ele começou a... Já viu? já vi. Eu já vi acontecer. A dislexia, descalculia, não. Dislexia, já. Dislexia eu já vi, ou coisa semelhante à dislexia, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa semelhante à dislexia também é a síndrome de Irlen. Então, a gente tem que olhar esses dois aspectos, né? Porque a síndrome de Irlen, ela confunde muito. E a síndrome de Irlen, eu também já vi alguma alteração, ou a pessoa não percebeu que tinha síndrome de Irlen, ou era muito leve, mas quando ela começou a forçar, o trabalho dela começou a exigir mais tempo utilizando má iluminação, mais tempo trabalhando intelectualmente com má iluminação. Aí apareceu a síndrome de Irlen, que não tinha sido detectada antes. A síndrome de Irlen tem o mesmo resultado da dislexia, e é mais fácil ela aparecer do que a dislexia. A dislexia eu já vi há muito tempo, mas pode ter sido síndrome de Irlen e eu ter confundido com dislexia. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas duas causas, as duas consequências, né? Síndrome de Irlen e dislexia. Gente, interessantíssimo. A E síndrome nesse caso, de primeira a gente pesquisa, porque ela é facílimo de corrigir. Então, se por acaso for síndrome de Irlen, está resolvido. É só usar um óculos com aquela filtro colorido, acabou o problema. Por isso que a melhor coisa que tem é procurar um screener que tenha na cidade e fazer o exame da síndrome de Irlen. Se for, está resolvido imediatamente. Aí não precisa se preocupar mais com nada. Tá? Agora, se for dislexia, a gente tem que fazer um trabalho utilizando a plasticidade cerebral. Né? Isso é a coisa que a gente tem que fazer. Então, eu recomendo que, se apareceu isso, alguém, fazer logo o exame com o screener, ver quem é o screener da cidade. Eu sei que em Vitória da Conquista tem a Taneá, Ah, Taneá é screener. Não sei se aí, Ilhéus, tem algum. Deve ter screener aí, lógico que deve ter. Né? Porque os eu ainda não screeners. conheço não, viu, professor? Vou procurar. e aqui em Salvador, professor? Salvador tem vários. A gente entra no portal da Hospital de Olhos de Belo Horizonte. Entrando no Sim, Hospital de Olhos de Belo Horizonte, aí você tem lá a lista dos screeners em toda a cidade do Brasil. Estão todos registrados lá. Telefone, tudo amei. direitinho. Porque só quem forma screener é o Hospital de Olhos de Belo Horizonte. Aí, tranquilo. Agora, só uma última pergunta. Não Um precisa ser ambiente assim. última. Antes de mais nada. Mas é porque o que acontece? Isso é porque a gente está eu trabalho na área da saúde, né? E Aham, aí, esse período de pandemia tem sido um período muito difícil para a gente. aham. Então, eu estava conversando com uma amiga minha, porque algumas questões têm me afetado, assim, a questão de memória, perda de memória e tal. Eu creio que seja por conta da ansiedade que a gente está vivendo. Uhum. E uma amiga minha, ela me falou uma coisa interessantíssima, que ela estava lendo um livro e ela sempre foi muito inteligente, assim, não que tenha a ver com questão de inteligência, mas é só para ilustrar um pouco. Eu nunca tive dificuldade alguma em aprender. Se você me falava uma frase, rapidamente aquilo era captado e aquilo levava para a vida. A mesma coisa na leitura, eu lia, hoje não, às vezes eu estou lendo uma frase, eu não consigo contextualizar as palavras, eu não consigo ordenar as palavras direito, e aquilo me fez um gatilho, eu pensei, meu Deus, será que pode ser um processo decorrente de alguma questão desse ambiente hostil que a gente está vivendo? Porque Com realmente é uma pressão de certeza. trabalho muito grande. Ó, com certeza, não para o aspecto biológico, ou seja, de alguma influência biológica, ou vírus, ou bactérias, ou lá o que seja, mas o estresse. Ah, Mas é o estresse, com certeza. O estresse, ele é o responsável por tudo de errado, praticamente tudo na nossa vida, porque ele interfere em tudo, né? Então, trabalhando em cima do estresse, com certeza vai eliminar isso. Porque, obviamente, antes você não tinha esse problema, você não tinha um monte de coisa para estar preocupada na cabeça, aquelas coisas todas. não, 300 milhões de coisas na cabeça. Então, o que acontece? Óbvio que o cérebro não dá conta. Então, ele começa a ficar preocupado com a próxima preocupação,
e com isso desestrutura tudo. Aí, obviamente, qual a importância que ele vai dar para você interpretar um texto? Nenhuma. Ele está preocupado com as Nenhuma. questões. Então, uma interpretação de um texto, não, isso aí vai ficar em último lugar, tá doido. Deixa a leitura, para que ler? Ou seja, Então, é isso. Então, a gente tem que reorganizar a vida, né, para eliminar o estresse, para poder realmente, momentos de leitura, ser momento de dedicação integral, nem que seja só 15 minutos. Né? É por isso aquele negócio perfeito, professor. que até a Ô, Vitória... professor, e esse cansaço mental? É minha filha, né, professor? Você sabe que pergunta muito igual a mim. Esse, esse cansaço mental, né? Ele também pode levar, quando é assim, mais voltado para a área de trabalho, ao síndrome de Burnout, né? Burnout, né? Que fala? Exatamente. Essa... Burnout, com certeza. A gente deve estar com um bocado de burnout no hospital. É isso, porque Não tem sido fácil. esse nome que foi inventado, né? Burnout, ele foi exatamente para pegar esse tipo esse tipo de consequência do excesso de trabalho. Aí deram esse nome, né? Exatamente isso, exatamente. A gente tem que tomar um cuidado. Eu tenho feito constantemente. Hoje até eu estava falando com minha mulher lá, agora no intervalo, né, lá embaixo, exatamente sobre eu tenho que reorganizar, porque eu planejei tanta coisa para um período curto, que de repente eu vi, opa, peraí. Então a gente tem que toda hora estar reorganizando a vida, reorganizando a rotina, tá? Observando o horário que você tem que nada fazer. É importante. Verdade. Tem um momento que você não tem fazer nada. nada fazer. Então, por isso é que é importante registrar. Está tudo escrito ali na agenda que eu vou precisar fazer. Então, agora é nada. Eu tenho que nada fazer. Então, você se E sem se cobrar, né? se obriga a nada a fazer durante 15 minutos, meia hora, sei lá o quê. Também se obrigar ao lazer, tem que ter uma obrigatoriedade de você... Agora é lazer, agora eu quero me divertir com uma coisa que eu gosto. Pronto. Isso é importante, que aí vai reduzindo o estresse, né? Que a gente precisa mesmo. Ô, professor, nessa época assim, que esses profissionais estão passando por isso, né? O senhor, com todo o seu conhecimento que você tem aí em Salvador, em geral, que você tem mundial, eu falo mundial porque é mesmo. Me diga uma coisa, você depois pode, aí no PV, estar me indicando alguns profissionais para estar orientando esses profissionais que estão assim, como minha filha está, entendeu? É psicólogo mesmo, isso é verdade. Ou Porque assim, a professora, psicanalista, né? o que acontece? Seria nessa área de psicologia. Essa é psicologia. A gente levou uma questão até... É interessante você ver como eu agora assistindo essa aula, eu vou encontrar com ela sexta. A gente levou uma questão, isso deixou ela muito preocupada, porque ela está fazendo um tratamento psiquiátrico, né? Teve uma crise de ansiedade importante, e um pouquinho antes dessa crise de ansiedade, né, que ela ficou afastada 10 dias do trabalho, ela já estava percebendo essa perda de memória, e a gente começou a conversar sobre essa questão de dislexia. Será, meu Deus, que eu posso ter uma dislexia adquirida, sabe? Assim, e tal. Ela começou a ler muito sobre isso. Então, acho que seria até aproveitar aqui a oportunidade até para poder direcionar. Não só, né, seja um psicólogo, né, pode ser realmente essa questão da ansiedade, ou, diante do que o senhor falou, realmente, né, você acha que teria, no caso, não descartar a possibilidade de ser uma dislexia, né? Existe a possibilidade, não há dúvida. Agora, o estresse causa sintomas, né, semelhantes a todas as síndromes, transtornos, comorbidades, a tudo. Então, por isso que a gente tem que eliminar primeiro o estresse para ver o que sobra. O estresse. Para ver o que sobra. Porque pode ser apenas o estresse, que ele já é realmente complicado, né? Então, por isso que eu sempre gosto de partir para isso. Primeiro para o estresse. Depois, a gente vê o que sobrou. E aí, pronto. Perfeito. Agora, você vê, por exemplo, a outra coisa que tem que estar bem atento atualmente também, uma coisa que ajuda bastante negativamente o nosso estresse são os parasitas. A gente hoje está, assim, mergulhado no mar de parasitas, vermes, protozoários por todo lado, tá? Em tudo que é coisa que a gente come, que a gente bebe, etc., nós estamos adquirindo parasitas de todos os tipos. É impressionante. Por exemplo, açúcar. Pega um açúcar e verifica. Outro dia, minha mulher fez uma experiência com açúcar mascavo, açúcar demerara, que é o que a gente usa aqui em casa, né? Aí ela foi fazer a experiência, quando ela viu, estava
nata de parasitas, de vermes protozoários em cima do açúcar demerara, tá? E ela já tinha feito no açúcar branco refinado, esse não tinha nem açúcar, só tinha verme. Vermes e, mais uma coisa também, e metais pesados. Ela botou um imã, Jesus, cheio de metal pesado. chá Então, de abacate. exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui em casa, a gente resolveu ferver o açúcar. É o jeito. Então, você pega o açúcar, demerara de preferência, né, que o açúcar refinado é um pouco pior, aí ferveu o açúcar mesmo, para matar tudo que é verme, tá? Todas as coisas. Aí, depois de fervido, pronto. Aí você usa aquele açúcar depois de fervido. Então, aqui o açúcar fica líquido, né? Fica dentro do troço. A gente vai usando colheres, é, açúcar líquido para colocar nas coisas. Mas, pelo menos, eliminados os vermes. Agora, uma vez tendo os vermes, nós temos que eliminá-los, né? Porque eles estão tomando conta da gente. E uma das coisas que mais elimina e mais rapidamente é realmente o chá do caroço de abacate ralado. Lógico, tem ivermectina, tem anita, né? A ivermectina está em moda porque é a cura para o Covid, né? Mas a anita também serve. E o chá de caroço de abacate ralado é mais barato. Adorei essa ideia do chá de caroço de abacate. Ah, esse é fantástico. Tá. Rala o caroço de abacate, deixa fervendo lá, faz o chá e vai tomando. Você vê a diferença imensa, né? Aqui mesmo, a minha sogra teve Covid agora, uns 3, 4 Oh, anos atrás, né? Eu fico apavorada, aí minha mulher saiu lá, toma esse chá. O que é esse chá de caroço de abacate? Tomou o primeiro chá, não teve sintoma nenhum. Toma de novo, nenhum. Aí o filho, que é médico, trouxe ivermectina para ela, não, tem que tomar, né? E a gente quieto, né? vou fazer Lógico, com ela você. tomou a ivermectina toda, mas o chá de caroço de abacate já estava fazendo efeito total nela, tá? Com certeza. E tranquilo. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar no dia a dia, não é só por causa do Covid, né? Mas é eliminar porque atrapalha a gente. Qualquer coisa dessa, né? Interfere no nossa psique, traz o estresse, faz a gente ficar. É só você ficar com a cabeça meio pesada, já vem o estresse junto, né? Já vem o estresse junto. E esses vírus não, esses parasitas não são, que é o que mais atrapalha todos os deficientes intelectuais. Todos os deficientes têm uma. Principalmente autista, né, professor? Porque O ele não tem aquela autista, proteção, né? o autista é Ele já pior ainda, porque o é. autista e o TDAH, eles têm a parede do intestino permeável. Então, essa permeabilidade da parede do intestino faz com que haja passa para a corrente sanguínea, né? Uma porção de coisas que não são para passar, inflama o cérebro, dá um rolo danado. E outra coisa é que eles acabam tendo uma infestação de parasitas, os parasitas reduzem a microbiota intestinal, a microbiota deixa de funcionar corretamente, aumenta mais ainda o número de parasitas, porque não funcionando corretamente, sobra comida, estraga comida, cria um clima, cria um ambiente propício a vermes, parasitas, protozoários, então ele fica infestado. Por isso que todo o autista e TDAH, a gente tem que começar eliminando os parasitas. Primeira coisa, eliminação de parasitas. E o que a gente pode fazer é com o chá mesmo de caroço de abacate ralado, porque não tem efeito colateral nenhum, a vantagem é essa, né? Porque com anita, ivermectina, sempre tem algum efeito, né? Agora, com ele não tem efeito nenhum. Aí a gente faz isso, já melhora bastante, né? Já diminui bastante os sintomas, acaba a inflamação cerebral, que é o trabalho que Carol está fazendo no doutorado dela. Então, o doutorado de Carol está sendo justamente a microbiota intestinal, a influência da microbiota intestinal nas paredes, na barreira do intestino, né? Da parede do intestino. Então, ela começou esse trabalho baseado nos trabalhos que o pessoal andou fazendo para provar que isso é importante, de transplante de fezes, imagina, né? Um trabalho de transplante de fezes. Aí eles descobriram que realmente transplantando as fezes de um camundongo normal para o camundongo autista, o camundongo autista deixa de ser autista instantaneamente. Então,
Então, a importância da microbiota intestinal, né? E esse trabalho dela vai revolucionar o mundo, pode ter certeza. Vai ser uma coisa maravilhosa, né? Estou de olho aí no que deve ficar Uma baiana, né, professor? Uma baiana, baiana. de Vitória da Conquista. Eu acho que no ano que vem a gente tem o trabalho dela já para começar a mostrar para todo mundo aí, né? E provar o que a gente está falando, né? Tem o médico lá de Porto Alegre, que é muito amigo meu, o doutor Pedro Chetatsky, ele trabalha na mesma área que ela, só que ele está animado, que eu disse, ela está fazendo essa comprovação científica que você vai ter possivelmente no final desse ano ou no ano que vem. Aí é mais uma comprovação científica desse trabalho maravilhoso da microbiota intestinal. São coisas que a gente tem que estimular nossos alunos que estão nesses trabalhos, né, a seguirem adiante, né, com essas pesquisas e comprovarem cientificamente. Professor, é importante, assim, o senhor falando isso, e as pessoas que estão aqui, nosso corpo docente, devem estar imaginando, meu Deus, quanta coisa. Mas é o que eu sempre falo, gente, como é importante estudar, buscar sempre, porque não adianta a gente querer implantar algo se a gente não começar de nós mesmos, né? Buscando, e estar estudando, e estar buscando conhecimento com quem já tem uma experiência como professor, porque ele foi buscando e ele é aquele curioso, que quando ele acha que algo que ele não está conhecendo, ele vai buscar. Então, isso nós temos que fazer em tudo que nós estamos fazendo, né, professor? Se a gente escolheu ser professor, ser psicólogo, a gente fazer essa autoanálise com nós mesmos, né? Porque lembrando que tem um outro com a gente, e essa responsabilidade é nossa também, né? Porque a gente sentar em cima de um diploma é terrível, né? Porque a pessoa parou. Recebeu o diploma e sentou em cima de estou formado. Meu Deus do céu, tá nada. A gente, quando recebe um diploma, a gente está capaz agora de entender todas as pesquisas que vão começar a ser publicadas sobre aquele assunto para que a gente possa estudar. Ou seja, agora começa o nosso estudo, depois de receber o diploma. E não ao contrário, né? Recebi o diploma, estou formado. Formado nada. Agora está preparado para começar a sua formação, que tem que ser continuada, permanente, né? Isso é que a gente precisa, tá doido? A FETEU agora esperando chegar aos livros de endocrinologia, né? Porque eu não entendo nada de endocrinologia e eu estou precisando para poder saber como é que a gente pode interferir nessa influência dos hormônios na comida, no desenvolvimento sexual das crianças. De que forma a gente pode interferir nisso? Porque está complicado. Porque muitos dos que eu estou atendendo com automutilação, drogas, tentativa de suicídio, tudo isso, até teve um anteontem, tá? Muitos desses, o problema vem lá atrás é hormônio na comida. A influência do hormônio na comida interferindo na formação, no desequilíbrio hormonal, mexendo com o cérebro da criança e levando ele a ter um desentendimento de si mesmo em relação à sexualidade. Terrível, né? Então, isso aí, eu não consegui ninguém que tivesse estudado, que esteja estudando isso, né? Aí, é o que você falou, a gente tem que buscar. Então, agora estou buscando para tentar descobrir se a gente pode interferir, né, de alguma forma, que é coisa, né? Deixa eu buscar o slide aqui que eu... Aqui. Aí, então, como a gente viu, né, o ser humano, desde então de 0 ano, como a gente viu, as redes neurais vão se agrupando, né, vão formando comandos motores, vão formando engramas de memória, engramas de inteligência, mas tudo sob demanda. Por isso que a estimulação é importante, né? Tudo é formado sob demanda. Então, e tem coisas interessantes, né, como a gente vê, por exemplo, aquele negócio do amigo imaginário, também é a forçação de uma demanda. Olha como é que a nossa mente é fantástica, né? Ela é espetacular, né? Aí a criança está lá pelos seus entre os 3 e 7 anos, né? E muito tímida, está na escola, está lá na educação infantil, etc., tem coleguinhas, mas é muito tímida. Então, ela não consegue fazer o que as outras conseguem, que é uma brigar com a outra,
sai correndo, bate no outro, reclama, e não consegue porque ela é tímida, fica quieta no canto. Como é que ela vai desenvolver toda essa área da inteligência interpessoal se ela é quieta e tímida? A inteligência interpessoal precisa que a pessoa atue para desenvolver. Pronto. A mente vai e cria o amigo imaginário. O amigo imaginário é exatamente quem vai provocar a demanda da criação das redes neurais da inteligência interpessoal. Fantástico isso, né? Então, várias coisas acontecem dessa forma, né? E por isso é que a gente não pode, não deve, né? Poder pode. A gente não deve, de jeito nenhum, privar uma criança, e até o início da adolescência, né, dos colegas da sua idade. Porque é exatamente quando eles estão com os colegas todos da mesma idade que essas demandas ocorrem com muito mais facilidade na hora certa. Quando a gente... meu filho é superdotado, deixa eu botar ele 4 anos adiante. Pronto, esse garoto vai ter uma má formação intelecto-emocional. Vai desenvolver um intelecto desequilibrado com o emocional. Ele vai ter problemas psicológicos futuros. E até psíquicos, às vezes, né? Como vários ficaram com problemas de depressão, de esquizofrenia, inclusive. Tem nos Estados Unidos vários casos assim. Superdotado, destruído completamente com problemas psiquiátricos. Por causa disso, porque aceleraram o cara. Toda vez chega um pai na minha escola dizendo, meu filho é superdotado, tem como sua escola pode acelerar ele? Ou seja, a gente botar ele 2 anos adiante? Aqui, nunca. Nem pense. Vai procurar uma escola que queira destruir seu filho, porque aqui a gente não vai destruir ele, não. Destruir por quê? Aí eu vou explicar tudo, jeitinho. Porque também, se eu não explicar, né, eu vou me sentir mal de ter colaborado com a destruição do garoto. Aí eu explico para o pai o mal que ele está querendo fazer com o filho. Como estão fazendo aqui no Brasil, acabaram de botar um garoto de 14 anos na faculdade de medicina, né, sei lá, é um do Mato Grosso, parece. Então, volta e meia fazem isso. Quando o adolescente já tem seus 15, 16, 17, ou 16, 17, 18, e essa interferência, essa influência pode não ter nenhuma influência nisso, pode não ter prejuízo, né? Mas antes disso, principalmente abaixo dos 13, meu Deus do céu, é perigosíssima uma coisa dessa. Porque é tudo sob demanda, cada época tem sua necessidade, né? Como a gente vê naquele meu livro Afetividade na Educação, a gente vê qual é a necessidade que a criança tem em cada momento. Então, aquele livro fala disso, né? Exatamente para a gente não fazer besteira. Cada momento tem a sua especificidade, tem a sua necessidade, tem a sua... É muito importante a gente ter isso na mente, né? Então, são coisas que a gente precisa disso, né? E aí, a gente vê uma coisa que mostra exatamente o que eu estou falando, que é o seguinte, daquilo do sensório motor, né? Se a criança que tem um excelente, um ótimo, né, desenvolvimento sensório motor entre 1 ano e meio e 3 anos, o pico da evolução cognitiva dele já vai ser entre 12 e 15, exatamente quando ele está do ensino fundamental 2 ao ensino médio, tá? Ao início do ensino médio. Tá? E, durante o ensino médio, ele vai estar com uma excelente evolução cognitiva. Então, vejam, a única necessidade que a gente tem é que, de 1 ano e meio aos 3 anos, eu aqui botei 3 anos, porque o quadro estava pronto. Aqui eu coloco 6 atualmente, tá? Para evitar que as pessoas confundam e acabem achando que o desenvolvimento sensório motor, que segundo Vallon, Piaget, etc., é até os 3 anos, né? Mas eu estico para os 6, porque pela experiência que a gente tem visto, a gente precisa que esse desenvolvimento sensório-motor seja ótimo até os 6 anos de idade. Muito bom até os 6 anos de idade. Aí pronto, aí vai ser um pico de 12 a 15, 15 a 17, não vai parar, essa criança não vai parar. Agora, se a gente falha no sensório-motor, tá? Aí o pico só vai se dar lá no ensino médio. Se a gente tem um baixo desenvolvimento sensório-motor, aqui começou a alfabetizar aqui 3 a 6, né? Pode ter certeza que vai ter baixa evolução cognitiva com dificuldade de aprendizagem quando
12 anos. 7º ano. No 7º ano do ensino fundamental, que é o que eu tenho mais visto. Isso tudo já a gente está constatando, né? Agora eu vou fazer o relatório do ano passado, vou parar para fazer o relatório completo, onde já vai ter mais constatação disso, né? E iniciar o acompanhamento desse ano, que a gente já começou as aulas no dia 8, então já tem uma porção de gente nova vindo de outras escolas para começar esse acompanhamento de cada um, né? Para ver como está se dando isso, porque isso pode mudar ainda, né? Por isso que a gente tem que estar acompanhando o desenvolvimento da criança constantemente. Por isso que eu abri a escola. A escola nossa foi aberta há 21 anos exatamente para isso, para a gente poder manter um acompanhamento e verificar se está havendo alguma variação do cérebro infantil, né? E do cérebro adolescente, para que a gente possa saber se as interferências nossas têm que manter ou se tem que mudar. Por enquanto, a gente já sabe que o desenvolvimento sensório-motor não pode ser de 1 ano a 3, tem que ser até os 6, sempre. Tá? Eu tenho que botar aqui os 6, que volta e meia eu lembro disso e esqueço de consertar o slide. Mas tem que ser até os 6 anos de idade. E aqui ainda tem mais uma coisa com o autista, né? Que com o autista, toda criança, né? Aqui, nessa faixa de 1 ano e meio a 3, ela está com 1.000 trilhões de sinapses acontecendo. 1.000 trilhões, coisa que não acaba mais, de sinapses acontecendo, né? E essas 1.000 trilhões de sinapses, a gente precisa tomar cuidado, porque elas precisam ser utilizadas para toda a estrutura que vai ser o alicerce intelectual da criança, que é equilíbrio, coordenação motora. Equilíbrio e coordenação motora, né? Pronto. Daí em diante, quando ela chegar aos 12 anos, exatamente aos 12 anos, daqui dos 2 anos, né, até os 12, ela perdeu 90% dos seus neurônios, das suas redes neurais. Por quê? Houve a poda neural. Aqui aos 2 tem 1.000 trilhões de conexões, aos 12 tem 100 trilhões de conexões só. Então, mas por que isso? Para a gente ficar mais burro? Não, não é para ficar mais burro. É para só deixar funcionando as redes neurais que são necessárias. Aquelas que foram consideradas nessa formação até os 12 anos desnecessárias são podadas, para não ficar muito neurônio sobrando, que pode confundir, pode atrapalhar o desenvolvimento, pode tumultuar o cérebro da pessoa, né? Então, para não tumultuar, a fagocitose, ou seja, a poda neural. Então, de 1.000 trilhões passa para 100 trilhões. Então, a partir dos 12 anos, a gente tem 10% da massa encefálica que a gente tinha aos 2 anos de idade. E talvez seja por isso que o pessoal fica dizendo que Freud não, que Einstein, né, dizia que a gente só usa 10% do nosso cérebro, porque realmente a gente fica com 10% do cérebro, né? Menos o autista. O autista, esse número imenso de redes neurais e de sinapses que ele tem aqui aos 2 anos, continua a vida toda. Ele não tem a poda neural. Ou alguns autistas até têm uma pequena poda neural, mas nunca a mesma poda neural do neurotipo. Então, o autista, ele fica fica o tempo todo, né? Ele mantém um excesso número de redes neurais, um excesso número de sinapses, né, de comunicações interneurais, e é bom que a gente saiba disso, porque muita coisa que acontece com o autista é exatamente porque tem muito neurônio funcionando naquela mesma área. Por isso que uma das coisas, das terapias mais importantes do autista é reorganização, que nem o fonoaudiólogo faz com o transtorno do PAC, a gente tem que fazer com o autista em tudo. Tá? É um treinamento para ele ir se organizando no processador de vídeo, de imagem, no processador de som, no processador de tato, no processador de paladar. Então, tudo isso é um processo que a gente tem que fazer com o autista,
que é um processo terapêutico que vai utilizar a plasticidade cerebral, mas de que forma? Nós vamos fazer um treinamento das redes neurais, que é o que o fonoaudiólogo faz, para o autista selecionar quais são, no caso, se for o som, né? Quais são os sons que ele tem que ouvir, para não amplificar demais o som e não ficar tapando o ouvido direto, porque tem hipersensibilidade auditiva, para ele não, para ele poder reorganizar o nervo olfativo e gustativo, quer dizer, o processador olfativo e gustativo, para não ficar com aquela seletividade alimentar, né? A seletividade alimentar do autista, por exemplo, ela está ligada ao excesso de redes neurais, amplificando demais o gosto de uma comida ou o cheiro de uma comida, amplificando exageradamente. Aí, com essa amplificação exagerada, tá? Ele acaba detestando uma comida por causa do gosto, etc., por causa até do cheiro, às vezes. Tá? E aí lá vai o trabalho do fonoaudiólogo, junto com o terapeuta ocupacional, com o nutricionista, para treinar o autista a diminuir esse excesso de processamento de gosto e de cheiro e poder diminuir a seletividade alimentar dele. Tudo é um treinamento baseado em treinamento das redes neurais, ou seja, tudo baseado em plasticidade cerebral. Né? Agora, a gente já sabendo que o problema é porque tem muita rede neural ali. É exatamente esse excesso de redes neurais que faz com que haja aquelas coisas exageradas do autista. Né? De repente, o autista... o meu filho não falava e, de repente, começou a falar em 5 idiomas ao mesmo tempo. Simples demais para o autista. Facílimo. Por quê? Porque ele tem tanta rede neural que, se ele estiver em frente a uma televisão e passa um casal falando em alemão, ele já grava aquilo. Se passar uma segunda pessoa falando em alemão, mesmo pouquinho, ele já começa a falar em alemão fluentemente. Se passar ao mesmo tempo alguém lá falando italiano, ele já grava aquilo. Daqui a pouco ele já está fluente em italiano. Por quê? Porque é muita rede neural que está sendo utilizada e processando tudo que passa na frente dele. Então, se ele não tem problemas relacionados à inflamação cerebral, ele vai se desenvolver como um verdadeiro gênio. Então, isso tudo a gente tem que saber, né? Então, aqui eu tenho que consertar os 6, vocês têm que lembrar disso, né? Que é até os 6 anos. E essa diferença entre o neurotípico e o autista, que é a manutenção. O autista se mantém com 1.000 trilhões de conexões a vida toda. Então, a gente precisa saber que toda vez que ele está parado, todo mundo achando que ele está quieto, não está prestando atenção em nada, não está vendo nada, não está ouvindo nada, é ao contrário. Ele tem tanta rede neural trabalhando que ele está parado para procurar entender o que ele está ouvindo, entender o que ele está vendo, que é muita coisa que ele processa, muita coisa. Ele tem uma elevada velocidade de processamento de tudo. Né? Então, é exatamente por isso que às vezes ele dá uma parada, né? Não consegue ir adiante. Então, a gente tem que estar atento, porque nós temos que treiná-lo e acalmá-lo, treiná-lo e treinar os próprios processadores, né? E aí, tem que pegar o conhecimento do fonoaudiólogo, nesse caso, deve ser passado para todas as outras áreas. A área de olfato, paladar, visão também, né? Para que ele possa se reorganizar. E sempre, como a Vitória falou, escreveu aí, acalmá-lo sempre, né? Sempre acalmá-lo. Então, essas são as coisas importantes. Aí, deixa eu ver o que... aí aqui para a gente não explodir a cabeça de ninguém. A gente continua amanhã, senão vai explodir a cabeça de todo mundo. Já são 10 para as 12. Então, gente, hoje a gente para por aqui, tá? Aí, amanhã... Professor, Oi, diga. eu queria agradecer aqui a presença do presidente, né, que a gente teve o cuidado do presidente, a secretária, está participando. Ótimo.
E nosso presidente está aí, ó, escutando, né? Vasco, se ele quiser se pronunciar, pode se pronunciar. Seu Vasco aí. Ah, joia. Ah, foi um prazer para a gente tê-lo aqui, não há dúvida. Então. Acho que ele está tentando ativar. Ah, deixa eu tirar aqui para ver. Pronto. Entendi. Professor, Oi. é uma honra. Sua vitória, seu conhecimento o precede. Muito obrigado. Vitória Penal falava muito bem do senhor e agora constato a veracidade desse conhecimento que transmite assuntos complexos com bastante simplicidade. Vários assuntos aqui eu fiquei surpreso, até para o meu cotidiano, para melhorar. E agradeço a Deus pela oportunidade do senhor estar transmitindo isso para os nossos professores, nossos profissionais aqui da Pai de Ilhéus, que com certeza vai melhorar o desempenho de suas atividades para os nossos alunos. Muito obrigado por tudo. Bom, fico satisfeito de ter agradado, né? Pelo menos a gente tem que fazer um com certeza. Tem que fazer um trabalho, porque não adianta ficar só com a gente, né? A gente tem que passar isso, né? E o meu interesse é justamente a gente fazer de tudo para salvar essas crianças e esses adolescentes, né? Que a gente puder fazer para salvar essas crianças e esses adolescentes e esses jovens, né? Da exclusão, a gente faz, né? A gente tem que correr atrás. Isso é fantástico. Mas eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui, tá? Muito obrigado, gente. Então, Vitória, até amanhã, 8 horas, né? Até amanhã, 8 horas. Muito obrigada, professor. Com certeza, sempre aprendendo mais. Até amanhã, viu? Até amanhã, gente. Estamos juntos aí. Obrigada a todos que estão participando. Abraço. Abraço, gente. Grata.